Crochê para iniciantes. O crochê é uma arte muito antiga e tradicional entre os artesãos. Mas, mesmo assim, sempre há novos interessados em aprender como fazer esse trabalho manual maravilhoso. Apesar de parecer complicado, o crochê pode ser incrível. No entanto, o que mais surge quando estamos aprendendo algo? Dúvidas, é claro. De quais materiais eu preciso para começar a fazer crochê? Poderíamos dizer que somente linha e agulha. Mas, também recomendamos que você tenha em mãos um marcador de pontos e uma tesoura. A linha e a agulha são o norte de seu trabalho. Mas, como ninguém é perfeito, especialmente quem está começando, é muito comum que alguns imprevistos aconteçam, como nós nos fios, ou você precisar desmanchar tanto uma carreira para refazer, que o fio vai perdendo sua qualidade. O marcador de pontos também é importante para os casos de você precisar ter o controle de quando uma carreira começa e termina, principalmente em peças redondas e amigurumis. Não sabe o que é amigurumi? Calma, vamos chegar lá. Quais são os pontos básicos do crochê? Entre os pontos básicos do crochê estão as famosas correntinhas, o ponto alto, o ponto baixo, e o ponto baixíssimo. Com esses pontos você consegue criar quase tudo no crochê. A maioria das peças é uma grande combinação entre todos esses. O que são pontos fantasia? Não existem pontos específicos de crochê para iniciantes e para crocheteiros profissionais. Desde o início do trabalho com crochê, o artesão tem contato com todas as possibilidades, o que vai variar de acordo com o domínio da técnica e a combinação de certos pontos. Os pontos fantasia são combinações entre os pontos que já existem no crochê, mas que, em conjunto, foram um desenho diferenciado, como estrelas, abacaxis, pipoca etc. O que são aumentos? Imagine a seguinte situação: você fez uma carreira com 6 pontos altos. Ao iniciar uma nova carreira, ao invés de fazer os mesmos 6 pontos que acabou de fazer, você vai fazer 12 pontos. Como? Explicamos: ao invés de fazer um único ponto em cima do ponto de base da carreira anterior, você vai fazer 2 pontos, nesse mesmo ponto de base. Com isso, sua peça vai aumentar. Os aumentos não são necessariamente o dobro da carreira anterior. Às vezes, eles são intervalados. Você faz 2 aumentos, 2 pontos normais, mais 2 aumentos, e assim até o final da carreira. Isso serve para você desenvolver sua peça. Você vai aumentando até chegar ao tamanho desejado. Apenas cuidado com as quantidades de aumentos que você fizer. Siga muito bem as orientações das receitas, ou sua peça pode encanoar ou embabadar. Não faz ideia do que eu estou falando? Continue o vídeo e você já vai descobrir. O que são diminuições? Diminuições são opostas aos aumentos. Vamos lá, imagine novamente uma situação. Você começou a fazer uma saia lápis. Fez os pontos da cintura, depois precisou fazer alguns aumentos para a região do quadril, e agora você vai para a parte das pernas e precisa concluir. Esse modelo de saia é bastante acinturado e acompanha as curvas do corpo, ficando bem coladinha nas pernas. Então, você precisa começar a encolher sua peça, para ela ficar bem justinha. Para fazer uma diminuição, é como se você comece um ponto. Isso vai fazer sua peça diminuir, ou afinar. Novamente, diminuições não necessariamente acontecem em uma carreira inteira. Elas podem ser intercaladas também. E, feitas de forma incorreta, também podem comprometer o resultado de seu trabalho. O que são gráficos e receitas? Como eu faço a leitura disso? Sabe uma receita de bolo? Peças de crochê também possuem receitas. Além de trazer uma lista de materiais que você vai precisar, elas também te ensinam como fazer os trabalhos. Algumas revistas, ou passo a passos, que costumamos chamar de PAPs, trazem a receita escrita por inteiro. Mas, outras vão te pedir em algum momento que faça a leitura do gráfico. O gráfico nada mais é do que o desenho da estrutura da peça, porém com símbolos. No crochê, cada ponto possui um símbolo.
e um gráfico é uma junção de símbolos que formam um desenho, que é a sua peça. A leitura de gráficos exige atenção, mas não é difícil. O que é um square? Squares são um tipo de desenho no crochê que são popularmente chamados de quadradinhos. Com um formato, quase sempre, quadrado, eles são como telas de pintura, um quadro, e neles você pode fazer os desenhos que quiser. Geralmente, são bem coloridos e formam padrões que se parecem com flores. Aí vem o barato dos squares. Para fazer uma peça com eles, é só emendar um ao outro. Geralmente, os squares são utilizados para fazer peças grandes como mantas e toalhas, mas podem ser utilizados em peças pequenas também. Alguns artesãos gostam de fazer um único exemplar em tamanho maior para confeccionar uma única peça com ele, tipo uma capa de almofada, ou caminho de mesa. O que são amigurumis? Essa é a dúvida mais fofa do nosso post. Amigurumis, ami igual malha e nuigurumi igual boneco de pelúcia, são como bichinhos de pelúcia, mas feito de crochê ou tricô. Eles são tridimensionais, fofinhos, e uma graça. Existem versões de amigurumis para quase tudo o que você imaginar, já que essa moda é muito antiga. O que é arrematar e como eu faço isso na minha peça? Toda vez que você vai finalizar uma peça, você precisa garantir que ela vá ficar inteira, sem desmanchar. Para isso é feito o arremate. E não só no crochê, na costura simples, que fazemos em casa, também. O arremate é aquele nozinho bem caprichado que fazemos no final de cada trabalho. No crochê, o que costuma ser feito é o arremate deixando um pouquinho de fio como sobra. Porque aí, ao invés de cortar seu fio bem rente ao nó e correr o risco desse nó desmanchar, durante uma lavagem, por exemplo, você pega o que sobrou e vai escondendo entre os pontos da peça. Algumas pessoas também gostam de utilizar cola-pano para garantir que o nó não vá soltar. O que é um anel mágico? O anel mágico, muito utilizado para fazer amigurumis, é um artifício que usamos para iniciar uma peça. Ele é chamado de anel porque é bem redondinho mesmo. Geralmente, ele é utilizado para iniciar peças arredondadas. Você pode usar o anel mágico para começar squares também. Depois que fizer o anel, você puxa o fiozinho que fica sobrando fora do trabalho, e ele magicamente se fecha. Aí, é só seguir o trabalho normalmente, tecendo seus pontos e aumentos. Qual é a agulha certa para fazer crochê? Essa pergunta certamente está entre as que mais incomodam o crocheteiro iniciante. Saber qual é a agulha certa, dentre uma infinidade disponível no mercado, é bastante confuso, mas garantimos que não é difícil. A princípio, o que você tem que pensar é que qualquer receita que você for seguir já vai te indicar um fio e uma numeração de agulha apropriada para trabalhar com aquele fio. Depois disso, você começa a se preocupar com os materiais das agulhas. Essa questão é muito pessoal e depende do gosto de cada artesão. Só o tempo vai te ajudar a decidir com que tipo de agulha você gosta de trabalhar. Um conselho? Teste. Só assim você saberá ao certo o que é melhor. E nem sempre essa pergunta terá uma única resposta. A agulha ideal pode depender do tipo de trabalho que você está fazendo, do fio que você está utilizando e do tamanho da sua peça. Qual é o melhor fio para fazer crochê? Mais uma pergunta que não tem uma resposta única, já que o melhor fio para fazer crochê vai depender muito da situação. Isso mesmo, depende do tipo de trabalho que você vai confeccionar, da estação do ano, do que você considera um toque agradável para peças de moda, do que é resistente o suficiente para trabalhos em decoração, e por aí vai. Para os iniciantes, aconselhamos os fios mais espessos, ou seja, com tecs mais altos. Eles pedem uma agulha um pouco maior e facilitam também a visualização dos pontos. O que significam os termos ondular, emborcar, embabadar e encanoar? Esses termos podem parecer bem complicados, mas saibam que eles estão presentes na vida artesanal de quem tem certa experiência no assunto também. Encanoar ou emborcar, sabe quando seu tapete redondo começa a fechar, e a subir, ou descer, e não há nada que você possa fazer para deixar a peça reta novamente?
Quando isso acontece, a culpa pode ser dos aumentos, ou porque você pode ter utilizado uma linha mais fina do que a solicitada na receita, ou também devido a pontos muito apertados. Para resolver esse problema, não adianta tentar esticar a peça. Você precisa aumentá-la um pouco mais. Coloque mais pontos, ou utilize uma agulha com uma numeração maior que a indicada na receita. Ondular ou embabadar. A ondulação acontece de maneira sutil, leve, uma espécie de curvatura, ou ondinha, em uma peça geralmente arredondada. Agora, o babado é algo muito mais expressivo, com ondas subsequentes e aparentes que comprometem totalmente o desenvolvimento da peça. Quando isso acontece, o motivo geralmente é a existência de muitos pontos na carreira, mais que o necessário. Para resolver essa questão, você precisa aumentar menos, ou intervalar os aumentos entre pontos simples. Lembre-se de conferir se você está utilizando os materiais corretos em sua receita, agulha e linha. Verifique também se os pontos estão muito frouxos ou largos. Se for isso, diminua a numeração da agulha. Como faço para lavar as peças de crochê? A lavagem de peças em crochê pode ser feita normalmente, da forma que você considerar melhor. Mas, para que durem por mais tempo, o recomendado é que a lavagem seja feita somente à mão, com sabão neutro, líquido ou em barra, com enxágue em água corrente, sem deixar a peça de molho. Não use alvejante à base de cloro e não torça a peça. Se preferir, centrifugue em processo delicado. Não pendure o trabalho para secar, coloque-o na horizontal, apoiando-o em alguma superfície, como uma mesa ou em um varal de chão. Se colocar na mesa, coloque sobre uma toalha, de preferência da cor da peça, para que não haja problemas com manchas ou pelinhos. Posso substituir fios nas receitas? Como fazer isso? Primeiramente, utilizar um fio ou outro é questão de estilo. Às vezes, você não gosta muito da opção dada na receita. Aí, nesse caso, se você quiser trocar de fio, precisa ficar de olho na numeração de agulha indicada no rótulo, para que não comprometa o resultado do trabalho. Agora, se você gosta do fio, quer utilizá-lo, mas não encontra ele no mercado de jeito nenhum, você pode seguir a seguinte dica: baseie-se no tex de cada fio. Mais importante, escolha um fio de mesma composição do fio que você vai substituir. Por exemplo, se você está tendo dificuldades para encontrar um fio de algodão, procure outro fio de algodão também. Gostou do vídeo? Se inscreva no canal. Dá joinha. Comente. Compartilhe. Minhas redes sociais ficam no primeiro comentário fixado. Obrigada e até a próxima!